Você já deve ter ouvido por aí alguém comentar: esse jogo é um AAA. Ou então, nossa, esse indie aqui é uma obra-prima. Bom, esses termos fazem parte do vocabulário gamer, mas é verdade que muita gente usa sem entender exatamente o que eles significam. E isso não é culpa de ninguém. A própria indústria dos games foi se moldando de maneira quase orgânica, criando essas categorias para tentar explicar não só o orçamento de um jogo, mas também o seu escopo, a forma como é produzido, distribuído e até como chega ao público. Mas será que um jogo AAA é sempre sinônimo de qualidade? Ou será que um jogo indie, por mais simples ou menor, é automaticamente inferior? Onde entram os jogos AA nessa história? Nesse vídeo a gente vai mostrar a real diferença entre essas categorias, como elas surgiram, por que elas importam e, principalmente, como isso afeta diretamente a sua experiência como jogador ou jogadora. Então, se você quer entender melhor como funciona a lógica por trás do desenvolvimento dos jogos que você ama, fica aqui com a gente porque o Universo Plural vai te ajudar a ver os games com um novo olhar. Quando a gente fala de um jogo AAA ou AAA, estamos lidando com o que muitos consideram o alto escalão da indústria dos games. O termo vem da forma como empresas classificam os seus investimentos, assim como as agências de risco classificam empresas e países com notas de crédito. A indústria de games adotou o AAA como um selo informal que representa um investimento pesado, tanto em dinheiro quanto em tempo e pessoal. Na prática, um jogo AAA é aquele que recebe orçamentos milionários, às vezes maiores do que muitos filmes em Hollywood, que conta com equipes enormes trabalhando em várias partes do mundo, marketing agressivo e, quase sempre, uma grande expectativa do público. São produções que exigem anos de desenvolvimento, uso de tecnologias de ponta e têm metas ambiciosas de vendas para se pagar. Quer alguns exemplos? Estamos falando de franquias como The Last of Us, God of War, Red Dead Redemption, Resident Evil e GTA. Hey, if you got friends, can you hook me up, please? São jogos que dominam eventos como a Summer Game Fest, ganham trailers cinematográficos e, frequentemente, competem nas maiores premiações do setor. And the game of the year is... Game of the year goes to... And the game of the year is... Grand Theft Auto 5. The Last of Us Part 2. God of War. Mas aí entra um ponto importante. Ser AAA não é sinônimo de qualidade absoluta. Um jogo pode custar centenas de milhões e ainda assim decepcionar, seja por falta de inovação, por lançar inacabado ou até por abusar de práticas questionáveis, como microtransações em excesso. Além disso, a pressão em cima dos desenvolvedores de estúdios AAA é absurda. Muitos devs relatam o chamado crunch, que são jornadas exaustivas de trabalho para cumprir prazos apertados, especialmente perto do lançamento dos jogos. Isso leva a uma discussão séria sobre as condições de trabalho na indústria. Por fim, vale lembrar que o AAA virou quase uma marca de status, mas isso não quer dizer que ele seja o único caminho para a criação de jogos memoráveis. E como veremos a seguir, os AA e os indie vêm mostrando que, com menos recursos, também dá para entregar experiências poderosas, criativas e até mais inovadoras. Se os jogos AAA são gigantes da indústria, os jogos AA ou AA são aqueles meio termo interessante. Produções com um certo investimento, bem acima do que um estúdio independente conseguiria, mas que ainda estão longe do orçamento da escala de um grande blockbuster. Pense nos jogos AA como aqueles filmes cult com uma boa direção, atores conhecidos e orçamento razoável, mas que não tem a máquina de marketing da Marvel por trás. Eles geralmente apostam um escopo mais enxuto, em ideias um pouco mais ousadas e muitas vezes têm mais liberdade criativa do que os AAA, que precisam agradar um público muito amplo para justificar o investimento. É aí que entra um exemplo bem atual e empolgante: Clair Obscur Expedition 33. O jogo foi anunciado no Xbox Showcase de 2024 e imediatamente chamou a atenção por sua estética artística surreal, lembrando pinturas a óleo, vivas e em movimento. É um RPG por turnos com um combate dinâmico e narrativa densa, desenvolvido por um estúdio relativamente pequeno chamado Sandfall Interactive, lá na França. Vale lembrar que o jogo é um dos mais bem avaliados de 2025 e um forte candidato a jogo do ano.
O jogo tem cara de AAA, gráficos de ponta, trilha sonora épica, direção de arte de cair o queixo, mas na verdade ele é classificado como um AA de luxo. O estúdio tem o apoio da Kepler Interactive, uma publisher que aposta justamente nesses jogos de médio porte com um grande apelo visual e criativo. Jogos AA costumam ser justamente isso, produtos que parecem grandes, mas que foram feitos com orçamentos e equipes bem mais controlados, muitas vezes focando em uma ideia central bem desenvolvida, sem perder em mapas gigantescos ou sistemas complexos que os AAAs às vezes exageram. Outros exemplos conhecidos de jogos AA são a Plague Tale e Hellblade, títulos que entregam narrativas sólidas e mecânicas marcantes, sem depender de um orçamento colossal. Esses jogos, muitas vezes, ocupam um espaço que os AAAs não conseguem preencher, o da criatividade com controle de escopo, e isso faz deles cada vez mais relevantes para o público que quer experiências novas sem abrir mão de qualidade técnica. Agora, quando falamos de jogos indie, estamos falando de produções independentes, ou seja, que surgem fora do sistema das grandes empresas da indústria. São jogos feitos por pequenas equipes, ou até mesmo por uma única pessoa, que colocam sua criatividade e visão artística no centro do desenvolvimento, sem a pressão de investidores gigantes, sem expectativas de lucro bilionário e, principalmente, com muita liberdade criativa. Diferente do que muitos pensam, ser indie não significa obrigatoriamente ser amador. Na verdade, o cenário independente é um dos mais inovadores e pulsantes da indústria. Alguns dos jogos mais revolucionários das últimas décadas nasceram assim, na forma quase artesanal. Foi o caso de Minecraft, por exemplo. Um projeto criado por uma única pessoa, o Marcus Not Person, e que, mesmo com gráficos simples e mecânicas nada convencionais para a época, explodiu em popularidade e acabou sendo comprado pela Microsoft por uns bilhões de dólares. Outro exemplo impressionante é o Stardew Valley, um jogo de fazendinha inspirado em Harvest Moon, feito inteiramente por uma única pessoa, o desenvolvedor Eric Baroni. Ele programou, desenhou, compôs a trilha sonora e fez todo o design do jogo sozinho. E o resultado não podia ser mais surpreendente. Stardew Valley se tornou um fenômeno, e hoje é o jogo mais bem avaliado da história da Steam, ultrapassando até mesmo o lendário Portal 2 em número de avaliações positivas. Isso mostra que com a paixão, o cuidado e a autenticidade de uma obra, podem falar muito mais alto do que qualquer orçamento multimilionário. Esses jogos independentes muitas vezes exploram ideias únicas, narrativas sensíveis e um estilo artístico sempre muito diferente. Eles não têm medo de experimentar, de ser diferentes, e é exatamente isso que os torna tão especiais. Quando você joga um indie, sente que ali tem uma identidade, uma alma, porque sempre tem uma pessoa colocando um pedaço de si mesmo naquele projeto. O cenário indie também cresceu graças ao acesso facilitado a ferramentas de desenvolvimento, como a Unity, Godot e RPG Maker, e plataformas de distribuição digital, como a Steam, itch.io, Game Pass e PS Plus. Hoje, muitos desses jogos conseguem alcançar públicos globais, mesmo sem grandes campanhas de marketing. O que fica claro é que os jogos indies não são menores, são apenas diferentes. E muitas vezes são justamente eles que mantêm viva a chama da originalidade e da paixão na indústria dos games. No fim das contas, entender a diferença entre os jogos AAA, AA e Indie é mais do que apenas saber onde cada um se encaixa dentro de uma escala de orçamento ou escopo. É sobre reconhecer os caminhos possíveis dentro da indústria dos games, desde as grandes produções cinematográficas até os projetos feitos por uma única pessoa com muita paixão e criatividade. Nenhuma dessas categorias é superior à outra por definição. O que muda são as intenções, os processos e os riscos. Os AA, por exemplo, vivem nesse espaço de experimentação com um certo apoio financeiro, enquanto os indies têm liberdade quase total, mas também enfrentam os maiores desafios. Já os AAA, mesmo com glamour e recursos, precisam equilibrar as expectativas altíssimas com prazos apertados e decisões corporativas. Cada um tem o seu lugar. E como jogadores, nosso papel também é valorizar essas diferenças, não só consumindo o que está na moda ou o que tem a melhor propaganda, mas prestando atenção no que está por trás de cada jogo.
quem fez, como fez e por quê. No Universo Plural, a gente acredita que conhecer esses bastidores transforma o jeito como você joga e também como você enxerga o potencial dos games como forma de arte, expressão e cultura. Bom, é isso, até o próximo vídeo e fica a dica. Cada tipo de jogo tem algo único para oferecer. Você só precisa apertar o Start.